Olá pessoal, sejam bem-vindos. Flor de Lis fez uma postagem aí nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Facebook, após a programação da Rede Massa do nosso querido Ratinho. Um abraço aí pro Ratinho, um dos grandes apresentadores aí, um dos grandes jornalistas que nós temos no Brasil, um dos poucos apresentadores que tem coragem de falar o que pensa, né? Então vai aqui o meu abraço para o apresentador Ratinho. Preste bem atenção, Flor de Lis fez essa postagem. Não é justo condenar e muito menos punir alguém antes do seu julgamento. Decidir se uma pessoa é culpada ou inocente é papel da justiça e não da mídia. Pois bem, vamos lá. Flor de Lis, ela vive hoje uma das situações mais complicadas que uma representante do povo possa viver. Flor de Lis é réu no processo da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi morto de maneira cruel, covarde, brutal, no Rio de Janeiro, na casa da família, no dia 16 de junho. Daqui mais 3 dias, ou 4 dias, aliás, completa-se 2 anos. Flor de Lis, que até então, no início de tudo, ia na qualidade de testemunha, pouco depois de começar a segunda fase de investigação, Flor de Lis foi indiciada como sendo a mentora intelectual do caso, sendo entregue até por um dos filhos. No caso, Misael foi um dos primeiros filhos a entregar. Logo depois, a polícia começou a fazer uma série de investigações e o número de pessoas envolvidas foram crescendo. Hoje você tem aí Flor de Lis e mais 9 réus que vão a júri popular. Na última semana, a defesa da deputada diz que vai recorrer da decisão da onde ou do tribunal que tomou a decisão aí de enviá-la ao, no caso aí, o tribunal do júri. A defesa diz que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Rio para tentar invalidar aí, quem sabe até anular a decisão. Pois bem, vocês viram agora mais uma postagem aonde logo após aí a derrota dela no Conselho de Ética por 17 votos a 1, aonde o Conselho foi unânime em pedir a cassação. Vocês viram ali Flor de Lis que tinha prometido, inclusive está nessa rede social, uma coletiva de imprensa, coletiva essa que não aconteceu, diferentemente da primeira, aonde era só o voto do relator, como ela mesma colocou. É só o voto do relator. Acredito que não serei aí cassada ou não terei o parecer pela cassação dos demais. Acredito no trabalho do Conselho de Ética. E aí Flor de Lis viu o que viu. 17 votos a 1. Agora ela pega aí uma matéria que saiu no caso aí na Rede Massa. Tá? Rede Massa, que é a rede aí de rádio e televisão do grande apresentador Carlos Massa, conhecido aí na sua TV e no Brasil aí no mundo como aí o programa do nosso querido Ratinho. Pois bem, Flor de Lis fez essa matéria, fez essa postagem baseada nesse áudio. Preste bem atenção aí nesse programa, tá? Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Mas ela se apresenta bastante abatida, bastante emagreceu muito, está sofrendo uma pressão muito grande, não sei se por enquanto, vou deixar claro, por enquanto ela é uma investigada. Ela é investigada, acusada. Preste bem atenção. O Ratinho, ele diz o seguinte, ó, o apresentador do programa fala, ela tem se apresentado bastante abatida, bastante magra. Aí o Ratinho vai dizer, sim, mas ela, nesse momento, ela é investigada, né? Aí eles vão dizer, sim, ela é acusada, tal, ela é ré no processo. O Ratinho não passa a mão. O Ratinho diz, por enquanto, eu vou deixar quieto. Por enquanto, eu vou deixar quieto. Vamos lá. Mas ela se apresenta bastante abatida, bastante emagreceu muito, está sofrendo uma pressão muito grande, não sei se por enquanto, vou deixar claro, por enquanto ela é uma investigada. Acusada. Ela é investigada, acusada. Ela não foi julgada ainda, né?
O problema do Brasil é que se julga a pessoa. Condena a pessoa. Vai condenando, a imprensa condena a pessoa antes do julgamento final. Por quê? Porque o julgamento final no Brasil é muito demorado. Sim. Se a imprensa não trabalha conforme vai saindo, ela não tem nada o que falar. É isso. Então, agora vocês perceberam a fala do Ratinho? Vocês perceberam a fala do Ratinho? Ele não está defendendo Flor de Lis, tá? Deixando bem claro aqui, ele não está defendendo Flor de Lis. O que o apresentador, empresário, pai de família, o Ratinho, o Carlos Massa, está falando é sobre o posicionamento que a população, que o Brasil tem por conta de matérias que saem na mídia, exatamente por quê? Pela demora que muitos casos e que muitos processos têm. Um exemplo, ele fala, o próprio Ratinho fala sobre a questão e ele mesmo responde dizendo: todo mundo sabe que no Brasil a sentença final, o julgamento final é muito demorado. Por isso, aí o próprio Ratinho diz, por isso o porquê da cobrança da opinião pública, o porquê do posicionamento da mídia, a mídia batendo em cima, a mídia cobrando, a mídia trazendo fatos, porque senão, se a mídia não faz, não tem o que falar. Eu concordo com o Ratinho. Se a mídia não tem o que falar, se a mídia não fica batendo em cima e pegando a matéria, não tem o que falar. Não tem o que falar dela. Porém, a mídia e o próprio Ratinho como apresentador sabe disso. A mídia tem um papel fundamental. E qual é o papel fundamental? Não deixar que esse tipo de situação caia em descrédito, caia no esquecimento. O Ratinho, se eu não me engano, ele é um grande apresentador e um repórter exatamente investigativo. Repórter policial. Fazia programas policiais. E o Ratinho sabe. A mídia, quando ela tem um papel de bater em cima, de cobrar respostas, de fato a resposta vem. Agora, dizer que a mídia é responsável, como a Flor de Lis diz, a mídia que está sendo responsável diretamente por influenciar em decisões, por influenciar em questões de justiça, desculpa, gente. Desculpa. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Um exemplo desse, eu vou colocar aí, ó, virou matéria para todo mundo. O goleiro Bruno. Pela opinião pública, ele fica preso. Mas a justiça vai conceder a ele aí o semiaberto. Quer dizer, mesmo com a pressão, vários canais de televisão falaram sobre o assunto. A justiça, ela não se baseia por conta do que sai na mídia. A justiça, ela trabalha com investigação, denúncia, provas. No caso de Flor de Lis, uma investigação que durou quase 2 anos. Uma investigação que apontou e levou para o banco dos réus 9 pessoas, incluindo Flor de Lis. Quer dizer, a mídia influenciou em tudo? Em todas as decisões? Será que a mídia influenciou? Ou relato de pessoas, netas, filhos, que influenciou e acabou deixando Flor de Lis na posição que ela está? Quem falou das questões de dentro de casa, convívio com Anderson e outras coisas, foram os próprios membros. Quem foi na delegacia e falou que ela era a mentora, inclusive deu entrevista, foi um filho. Adotivo, afetivo. Então, pessoal, acredito que não é bem do jeito que Flor de Lis tem colocado, dizendo que a imprensa, a mídia, tem destruído a sua imagem. Tem feito a ela uma perseguição implacável. Mas eu gostaria que você comentasse também a fala aí do Ratinho. Eu vou colocar mais uma vez aí, você comenta aí a fala do
Mas ela se apresenta bastante abatida, bastante, emagreceu muito, está sofrendo uma pressão muito grande, não sei se por enquanto, vou deixar claro, por enquanto ela é uma investigada. Ela é investigada, acusada, ela não foi julgada. Por enquanto, eu vou deixar quieto. O problema no Brasil é que se julga a pessoa, condena a pessoa, vai condenando, a imprensa condena a pessoa antes do julgamento final. Por quê? Porque o julgamento final no Brasil é muito demorado. Sim. Se a imprensa não trabalha conforme vai saindo, ela não tem nada o que falar. É isso. Exatamente. Você viu que o Ratinho ele não está defendendo Flor de Lis. O apresentador não está defendendo. O que ele está dizendo é, se a imprensa não trabalha de acordo com o que vai saindo, não tem o que falar. E é a realidade. Sai, um delegado fala, um juiz fala, sai aí uma sentença, sai aí uma revelação, sai aí um grampo de um telefone, sai aí qualquer coisa que vire matéria, qualquer coisa que vire assunto. É claro, a mídia vai trabalhar. A mídia vai trabalhar. Inclusive, vocês têm um caso aí que há um mês atrás virou matéria repercutindo aqui. O caso Henri Borel, aonde o suspeito pela situação com o menino, o doutor Jairinho, chegou a ligar até para o governador com medo da repercussão que ia dar na imprensa. E isso virou matéria. A imprensa foi para cima. Os canais de televisão, portais e sites, canais no YouTube, todo mundo batendo em cima. A polícia foi baseada no que saiu na imprensa ou a imprensa só divulgou aquilo que a polícia foi descobrindo? Que a polícia foi desvendando. Então fica aí para você pensar, pessoal. Deixa aí o seu comentário. Vamos ficando por aqui. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo. Você deixa aí a sua opinião. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.